voltou, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve turma, salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, não estou no meu estúdio conforme vocês estão acostumados, mas sempre é hora, né, de a gente falar sobre Flamengo, né, e sobre jogadores que podem chegar ao Flamengo, dando crédito ao Vene Casagrande, né, que está dando aí toda a possibilidade de o Flamengo contar com o Marcos Antônio, jogador do PAOK, né, emprestado pela Lazio, não vai ficar na Lazio, tem o retorno programado para agora, né, a Lazio, depois de uma temporada jogando na equipe grega, e surge como uma possibilidade de contratação do Flamengo para esse meio de temporada aí. Jogador que tem algumas particularidades, e eu vou começar aqui falando sobre por que ele foi parar no PAOK, tá? Marcos Antônio, o jogador que foi observado por um dos melhores scouts do futebol mundial, tá? Foi diretor técnico do PAOK, saiu justamente quando chegou o Marcos Antônio, que é o José Boto, que já foi especulado no Flamengo, inclusive, né? O PAOK tem uma estrutura muito bem montada de scout e o José Boto tocava esse processo, né? E o José Boto sai, mas deixa um legado ali. E é nesse legado, nessa atmosfera, nesse ambiente, nesse ecossistema, que Marcos Antônio chega ao time do PAOK, tá? Vindo da Lazio. Jogador que começa no Estoril, passa pelo Shakhtar Donetsk, que é um clube, uma vocação muito grande para revelar jogadores, principalmente brasileiros, cara, para mercados maiores do futebol europeu. E nessa esteira é que Marcos Antônio vai jogar na Lazio. A gente vai falar daqui a pouquinho para você como joga o Marcos Antônio, em que posição. Chega para ser titular, chega para ser reserva? Daqui a pouquinho, nesse vídeo que tem oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor do seu primeiro depósito. Isso vale até R$100, tá? Então, de primeira, se depositou 100, eu vou te dar R$20, tá? Exemplificando aqui para você. É evidente que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site KTO.com. E tem muita coisa pintando para você. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui, @BernardoAqui. Siga-me no Instagram. Nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado para você. Tem finais da NBA, tem Euro, tem Campeonato Brasileiro, tem tudo para fazer a sua fezinha, tá bom? Conforme prometido agora, a gente vai explicar para você como é que funciona, como é que joga, como é que é o mecanismo de ação do Marcos Antônio, tá? Ele é um jogador muito parecido em termos de posicionamento com o De La Cruz, tá? Ele chegaria para ser um reserva do De La Cruz. O De La Cruz hoje no time do Flamengo não tem o reserva. Basta ver a escalação do Flamengo para o jogo contra o Grêmio. A gente vai chegar lá para falar mais sobre isso para você. E aí ele seria esse cara. Não acredito que tenha potencial nesse momento, embora seja bom jogador, para ser titular do time do Flamengo. Mas chegaria para atuar nessa posição, como segundo homem de meio de campo, à frente do volante, atrás do Arrascaeta, tá? Esse é o posicionamento dele. Ele pode até jogar como um primeiro homem no meio de campo, se for necessário, uma formação um pouco mais ofensiva, mas não é o caso, tá? Eu diria a você que se ele fosse jogador do Flamengo hoje, ele certamente seria titular contra o Grêmio na ausência do De La Cruz. De La Cruz é mais jogador do que ele. Ele é destro, tem 24 anos de idade, como eu disse, nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro, tá? Jogou no Estoril Praia e depois foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Lazio e PAOK, da Grécia. Está com um contrato de empréstimo sendo encerrado agora com o PAOK da Grécia, tá? A Lazio, cara, é um time muito difícil de analisar hoje, né? Porque, embora tenha chegado aí no mata-mata de UEFA Champions League, né, sendo eliminado na última edição, do Bayern de Munique, inclusive, né?
foi um time que teve uma proposta de jogo muito importante com o Simone Inzaghi, mas depois que o Simone Inzaghi saiu para treinar a Internazionale, né, e ganhar o campeonato italiano pela Inter, chegar à final de UEFA Champions League pela Inter, a Lazio perdeu muito, tá? É um jogador que poderia ter espaço no time italiano, sim, mas por razões ali de jogador e também de clube italiano, ele não vai ficar pelo time europeu. Deu para entender como joga o Marcos Antônio? Legal? Então a gente vai falar mais sobre Flamengo e Grêmio, lembrando que tem live pós-jogo para você. Logo após o encerramento da partida, o apito final, a gente abre uma live aqui no canal, conto com a sua audiência para a gente falar sobre Flamengo e Grêmio, né? Como é que a gente pode decifrar esse Flamengo que entra em campo de forma bem diferente na partida contra o Grêmio? Muita gente torce o nariz para o fato de o Flamengo jogar com 4 zagueiros de origem nessa partida. É o que dá para fazer, tá? É o que dá para fazer. O Flamengo vai formar com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, tá? Então, claramente, você vai ter uma saída com 3 jogadores aqui, com Léo Pereira pelo lado esquerdo, Davi Luiz centralizado, Fabrício Bruno pelo lado direito, liberando o Wesley. O Wesley vai passar pelo corredor direito o tempo todo, tá? E aí o Gerson sai da direita para organizar o jogo junto com o Lohan. É muito interessante essa dupla, viu? O Falso 9 até já intitulou de dupla de coringas, porque são 2 jogadores com versatilidade muito grande, né? Com possibilidade de atuar em setores diferentes do campo. E aí no meio de campo, você tem como primeiro homem o Léo Ortiz, dá para jogar dessa forma, jogou dessa forma contra o Bolívar. O Flamengo não fez um bom jogo muito por causa da altitude. Jogou assim no segundo tempo da partida contra o Corinthians, em que o Flamengo fez um bom jogo. É um jogador que pode tranquilamente, pelo Red Bull Bragantino também já atuou assim, pode tranquilamente desempenhar esse papel, tá? E aí vem o X da questão. É justamente no posicionamento do De La Cruz, é justamente no posicionamento do Marcos Antônio, né? O jogador que vai fazer a ligação entre zaga, entre Léo Ortiz e Lohan, que é o Igor Jesus. É um jogador de muitos altos e baixos, já alternou grandes momentos com a camisa do Flamengo, outros nem tanto. Tá bom, pessoal? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.